Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Este versículo, Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, em um momento de desafios. Timóteo era jovem, enfrentava ali, oposições, talvez sentisse o peso da liderança. Em outro versículo nós vamos ver Paulo, dizendo a Timóteo que ele não deixasse, que ninguém menosprezasse ele por ele ser jovem, mas que ele fosse um exemplo na fé, no procedimento. Então Timóteo é um grande exemplo para nós, uma pessoa que mesmo jovem sempre se manteve ali separado, sempre se manteve ali sendo um exemplo. E neste versículo Paulo vai agora orientar Timóteo a reavivar o dom de Deus que havia nele. Talvez ele ali estava sentindo aquele peso de ter começado um ministério tão jovem, mas Paulo agora não simplesmente repreende ele, mas ele o encoraja. Avive o fogo do dom de Deus que existe em você. O dom espiritual dado por Deus através da imposição de mãos, Não era esse dom, dado através da imposição de mãos, não era algo passivo, simplesmente que você recebe e guarda. Era uma chama que precisava ser atiçada, um fogo que precisava ser guardado. Quantas vezes, queridos, nós estamos precisando ouvir uma palavra como essa? Quantas vezes nós dormimos espiritualmente, a gente falava, já não tem mais vontade de falar, de pregar a palavra de Deus. A gente cantava, já não tem mais vontade de cantar. A gente profetizava, mas já não lembra qual foi a última vez que profetizou. A gente falava em língua estranha, mas já não lembra a última vez que nós falamos. Nós costumávamos ser renovados, mas já não lembramos mais a última vez que nós sentimos a presença de Deus, que nós sentimos o teu abraço. Mas este versículo agora vem nos encorajar e dizer: reavive o dom de Deus que há em ti. Não se contente em viver apenas de lembranças, em viver apenas de memórias. Deus falava através de mim, Deus falava comigo, eu tinha visões. Não, queridos, que nós possamos falar sobre o presente. Deus fala comigo, Deus age através da minha vida, o Senhor me usa, o Senhor me mostra. O dom de visão, o dom de profecia, o falar em língua estranha, não ficou no passado, querido. Nós vivemos uns dias tão assim que nos impulsiona a ser pessoas terrenas, imediatistas. Mas a palavra do Senhor nos ensina a pensar nas coisas celestiais. A palavra de Deus nos ensina a construir coisas eternas, não simplesmente prazeres imediatos, mas prazeres eternos, tesouros guardados no reino dos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Quantas vezes nós perdemos o tempo que nós deveríamos estar dedicando na leitura da palavra, na oração, na dedicação ao Senhor, e nós colocamos todo esse tempo depositado em outras coisas, no nosso trabalho, ali nos nossos relacionamentos. E a gente esquece do relacionamento mais importante que existe, que é o nosso relacionamento com o
Pai. E quando nós nos damos conta, querida, nossa fé, ela está esfriando, a nossa vida espiritual está esfriando e a gente já não consegue mais acreditar, ver as curas, a gente já não consegue mais ouvir o Espírito Santo falar conosco sobre o que nós devemos profetizar, sobre o que nós devemos pregar, sobre qual hino nós devemos cantar. Nós começamos a viver no automático. Se o Espírito Santo falar comigo aquilo que eu devo cantar, eu canto. Se não, eu escolho qualquer hino e vai assim mesmo. Se eu conseguir orar muito tempo, eu oro. Se não, fica sem orar mesmo. Sabe, a gente começou a tratar como se fosse algo comum. A gente começou a tratar a nossa intimidade com Deus como se pudesse ser algo terceirizado, como se pudesse ser algo que a gente simplesmente deixa para depois. Que nós não façamos dessa forma, mas que nós reavivemos o dom de Deus que há em nós, porque a única pessoa que tem o poder de buscar, de fazer, somos nós mesmos. Eu não posso buscar por vocês, o meu esposo não pode buscar por mim, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra do Senhor, entender e colocar em prática, porque o Senhor nos entregou dons, o Senhor nos entregou essas dádivas e nós precisamos valorizar. Então pense nisso. Deus nos deu dons únicos, talentos, habilidades espirituais. Deus nos deu propósito no momento em que nos rendemos a Ele, porque às vezes as pessoas pensam que só tem um propósito, que só tem um rumo quando alguém impõe as mãos, quando um profeta fala diretamente. Mas desde o momento em que você se rendeu ao Senhor, você tem propósito. O Senhor já plantou em você habilidades, talentos, mas a vida pode abafá-los. A rotina, o medo, as distrações, como uma fogueira, que morre se nós não colocarmos lenha nova. Os nossos dons enfraquecem se a gente não cultiva. Então Paulo nos chama à ação, reavivar, soprar vida, alimentar com oração, o estudo da palavra e o serviço. Os dons não estão em nós simplesmente de enfeite, mas eles estão lá para serem regados. Se você pega uma semente, planta e esquece que plantou e não cuida mais, não joga adubo, não joga uma água, ela não vai crescer. E aí você vai dizer: mas Senhor, eu plantei, mas você não deu cuidado. Não adianta nada você ter uma semente e não cuidar. Ah, mas eu nasci em berço evangélico. A minha mãe e o meu pai vão para a igreja. Eles oram por mim, eles isso, eles aquilo. Eu já recebi uma vez o dom do Senhor, mas você não cuida. Você não vai na igreja junto com seus pais quando eles vão. Seus pais dobram os seus joelhos para orar por você e você não está lá orando junto. O Senhor te pede para falar, você fica com medo e não fala. O Senhor te pede intimidade, mas você tem medo de renunciar. Desta forma, você estará deixando a semente morrer depois de plantada. Mas o Senhor nos pede para reavivar o dom. Não deixe com que a planta morra depois de você ter tido tanto trabalho para plantar esta semente. Regue, adube. Então, que nós possamos refletir qual dom Deus colocou em mim. É pregar, é ensinar, é servir, é encorajar? Será que está ardendo em chamas ou tem apenas algumas brasas? Que hoje você possa identificar onde precisa avivar o fogo. Ore por ousadia, dê um passo prático
algo que você precisa fazer, sabe que tem que fazer e não está fazendo. Que o Senhor traga de volta a chama para a nossa vida. Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, pelos dons que o Senhor nos deu. Remove, Pai, da nossa vida as cinzas do desânimo e reacende, Pai, a nossa chama pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a usar os nossos dons para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!